Então, vamos lá. Boa noite a todos, né? Como a Pri falou, sou Adriana Oliveira, trabalho com cannabis aí desde 2019, e eu falo que a medicina canabinoide, ela vai muito além do que a gente pode imaginar. As novas descobertas, como o organismo vai melhorando, como vai regulando um sistema que nós temos no nosso organismo, um sistema enorme que vai da cabeça aos pés. E quando a gente percebe que a regulação desse sistema, ele gera uma qualidade de vida, uma melhora, né, da maior parte das patologias, a gente vê como que o uso de cannabis hoje, ele é fundamental para várias patologias. Eu costumo falar que o cannabis, ele pode ser usado para tudo, né, mas ainda não pode ser nossa primeira escolha. Se perguntar, mas você já usou o cannabis como primeira opção? Já, principalmente para aquele paciente que já chega falando assim, eu não quero usar nenhum outro tipo de medicamento, eu busco um tratamento mais natural possível, com menos efeitos colaterais e que não me deixa dependente. Então, as pessoas, elas estão buscando cada vez mais uma qualidade de vida e certo receio da dependência dos medicamentos. A gente sabe que os medicamentos melhoram uma coisa, mas sempre vai gerar as sequelas de outras. A gente vai apresentando, quem tiver dúvida, qualquer coisa, pode ir perguntando, tá? Introdução à cannabis. A cannabis, ela já é uma planta conhecida já há vários milhares de anos, usada, né, em vários países, continentes, principalmente para insônia, epilepsia, ansiedade. Nós estamos um pouco mais atrasados em relação a vários outros locais, mas, né, de acordo com que os médicos, as pessoas, os pacientes e as outras áreas, né, da saúde vão tomando consciência e vão vendo como a cannabis, ela pode estar ajudando o paciente, por exemplo, com uma dor crônica, em tratamento oncológico, no quadro da psiquiatria, ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, autismo. As pessoas estão vendo como que ele é benéfico para várias patologias e também para não patologias, como ajuda muito na prática de esportes, né? Os corredores, os maratonistas usam muito, porque ele dá uma resistência muscular muito mais forte e restaura muito mais rápido as fibras. Então, eles têm um desempenho no treino muito mais intenso do que sem a cannabis. E de acordo com que as pessoas vão ter esses conhecimentos, os estudos vão avançando, mostrando como que a cannabis medicinal ajuda na qualidade de vida e também a prevenir algumas patologias, as pessoas estão buscando cada vez mais o óleo como uma alternativa de tratamento e muitas das vezes como sim a primeira opção. Então aqui tem a minha parte, a história da cannabis. Primeiro, uso como alimento e potencial psicoativo registrado há mais de 3.000 anos antes de Cristo, principalmente na China. Indícios apontam que foi levada do Tibete para a Sibéria, China, Índia e também para a Mesopotâmia. Já utilizada no Egito no tratamento de dor, epilepsia, doenças oculares e ansiedade, como eu havia falado anteriormente. Hoje, a gente sabe que tem uma gama muito grande de fitocannabinoides. Só catalogado, nós temos mais de 200 fitocannabinoides, mas sabemos que temos muito mais de 500 fitocannabinoides descobertos. Porém, alguns que são mais importantes para o tratamento medicinal, que são considerados canabinoides primários, que vão ser o CBD, o THC, que são os principais, os mais conhecidos, os mais falados, os com mais estudos, THCV, CBG, CBN e o CBC. Aqui só alguns benefícios. Nós vamos falar um pouco mais à frente aí dos efeitos colaterais das interações medicamentosas. Alívio na dor, né? Os pacientes com fibromialgia, artrite reumatoide, dor neuropática, eles têm uma melhora imensa com o uso da cannabis. Ajuda muito
no tratamento de náuseas e vômitos relacionados aos pacientes oncológicos. Eu falo que dentro da oncologia, não só náusea e vômito, como que ele é muito frisado, que a cannabis ela é muito importante para ajudar a diminuir a náusea e o vômito nos pacientes oncológicos. Mas tem-se estudos onde que mostra que a cannabis medicinal, ela entra também como um tratamento, lógico. Nós não vamos falar com o paciente para não fazer o tratamento da parte oncológica, da parte de químio, cirurgia, o que precisar. Mas já tem estudos provando, inclusive, a redução da massa tumoral num câncer de próstata quando entrado com o cannabis, bem no início. Viu-se uma redução importante dessa massa tumoral. Dependência de substâncias, eu uso muito para paciente com dependência de cocaína, dependência de álcool, tenho paciente com dependência de crack usando, e também dependência da própria planta, né, o recreativo aí do cannabis com um alto teor de THC, onde o paciente já tem, inclusive, sintomas psicóticos, que ajuda muito, principalmente nos sintomas da fissura, quando eles entram na abstinência, que é uma das coisas que fazem eles acabarem recaindo. Epilepsia, eu tenho paciente desde 2 anos até com idade mais avançada, e se não cessar todas as crises, reduz e muito as crises epilépticas. Controle de espasmos musculares, ansiedade e depressão. Eu falo que eu ainda sonho que a cannabis vai ser protocolo no tratamento de ansiedade e depressão, porque realmente, quando a gente para analisar tudo que ela faz, a gente vê que ela é o maior ansiolítico que tem. Quando a gente compara a ação da cannabis com, por exemplo, o uso de um antidepressivo no controle dos sintomas ansiosos, a cannabis ela tem uma resposta muito melhor e progressiva, o que não é possível com os antidepressivos. E aí começa a trocar o medicamento e o paciente continua tendo as crises de ansiedade constante. Insônia. Eu tenho paciente que com óleo, por exemplo, o espectro, ele não teve uma melhora do quadro de insônia. Aí eu acabei associando ou um óleo de CBN, ou uma game de THC com CBD, ou a própria game de CBN, e com isso ele teve uma melhora na qualidade de sono, e se melhora o sono, se melhora a qualidade de vida, porque o sono, ele é fundamental. Quem não dorme tem cansaço, fadiga, falta de concentração, dor no corpo, irritabilidade, então vai gerando aquela cascata cada vez pior. Então, o sono é fundamental, e é possível através da cannabis. Muito melhor usar um canabidiol, um CBN, uma goma, do que usar um Zolpidem e ficar aí com a memória péssima, crises de ausência, sonambulismo, fora outras coisas como esquecimento, dor abdominal e piora do quadro de dor em quem tem dor neuropática. TEP, como eu falei, transtorno no estresse pós-traumático, a cannabis é maravilhosa, a resposta é muito boa. Autismo, eu não falo tratar o autismo, eu falo tratar as comorbidades, né, os sintomas que vêm associados. Então, ajuda na interação social, ajuda no comportamento, ajuda no foco, ajuda a dormir, diminui a agitação, diminui, né, a parte de se morder, de se agredir, a rigidez, melhora e muito. Parkinson e doença de Alzheimer, eu vejo pouca melhora no quadro do tremor do Parkinson, mas na evolução da patologia, ela é fundamental. E na doença de Alzheimer, principalmente no comportamento do paciente com quadro demencial. Alguns efeitos colaterais, pode ter algumas alterações de humor, pode gerar um pouco problema de memória, principalmente se tiver uma dose muito alta de THC, sonolência e fadiga em alguns pacientes. As considerações, a legislação vai depender de cada estado ou país. Os efeitos colaterais e as precauções devem ser sempre conversadas entre o médico e o seu paciente, para deixar claro o que ele pode vir a ter, para que ele possa estar entendendo que aquilo é comum do início, por exemplo, uma agitação, uma alteração do sono, e ele não vir a abandonar o tratamento.
E a dosagem, como sempre, eu sempre bato na tecla, são microdoses, prescrito para aumentando pouco a pouco, é chato mesmo a titulação, mas a titulação é fundamental para se ter um resultado positivo. Diferente da medicação, não adianta querer correr com uma dose alta, vou começar com uma dose alta para ver se já melhora. Acaba atrapalhando todo o tratamento, principalmente se essa dose um pouco mais alta for uma dose superior à dose ideal para aquele paciente.